assim. Os nossos olhos e ouvidos estejam sempre atentos para ouvir a tua voz, Senhor, e também para discernir, segundo a tua palavra, Senhor, as circunstâncias que nos rodeiam. Pois, como cristãos, Senhor, aprendemos que nada na nossa vida é aleatório, que tudo tem sempre um porquê. Ó Deus, nos ajuda a te conhecer. E te conhecendo, Senhor, possamos também nos conhecer. Não somente quem fomos, quem somos, mas quem devemos ser. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amados irmãos, hoje nós vamos tentar concluir a história de Ananias e Safira. Capítulo 5 de Atos. Nós já estamos meditando alguns encontros, mas fez necessário, todo um preparo, e ao mesmo tempo, mostrar como, infelizmente, essa é uma história que se repete muito no meio do povo de Deus. Como nós falamos ontem, Satanás ele ataca tanto de fora quanto também de dentro. Então o apóstolo Paulo ele deixa esse alerta aqui no próprio livro de Atos para os irmãos que iriam pastorear a igreja de Éfeso. Ele faz esse alerta para. E aqui no capítulo 20 de Atos ele diz, a partir do versículo 29, eu queria que vocês colocassem, eu sei que isso é fácil, porque todos vocês são pessoas cheias do Espírito Santo. Para mim é mais difícil, mas eu creio que para vocês é mais fácil. Se coloque no lugar do apóstolo Paulo, falando essas palavras. Essas palavras não foram escritas, elas foram faladas. Lucas vai escrevê-las depois, contando a história, a narrativa dos acontecimentos da igreja dos primeiros anos. Mas o apóstolo Paulo tem essa reunião com os líderes da igreja de Éfeso, e é esse o alerta que ele faz. E preste bastante atenção que ele já tinha dito a esses mesmos irmãos que eles não mais o veriam face a face. E o plano de Deus para a vida do apóstolo Paulo era ir a outros lugares, pregar para outras pessoas e depois se recolher para o seio do Senhor. A igreja que o apóstolo Paulo passou mais tempo, 3 anos, dia e noite, a igreja de Éfeso. A igreja que o apóstolo Paulo deixou o seu filho na fé, amado Timóteo, pastoreando. Essa é a mensagem de despedida do apóstolo Paulo para esses irmãos. Eu sei, preste atenção, eu sei que depois da minha partida, Satanás sabe o momento certo de agir, irmãos. Eu e você, na maioria das vezes, não sabemos. É preciso que a gente entenda que a coisa certa na hora errada é tão errado quanto a coisa errada em qualquer hora. Basta você olhar para um bolo. Se você colocar determinados ingredientes do bolo em uma ordem que não seja a correta, o bolo não se tornará bolo jamais. Então, aqui nós vemos, o apóstolo Paulo diz no versículo 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Eles penetrarão, e essa é a ideia. Esse ataque é de fora para dentro. Penetrarão lobos vorazes. O que é que o lobo come, irmãos?
ovelhas. E eles estão sempre sedentos, famintos, que não pouparão o rebanho. Só essa afirmação do apóstolo Paulo já é assustadora, mas tem um complemento dela. E que, dentre vós mesmos, essa é a mais assustadora. Porque a gente sempre espera o ataque. Se não espera, deveria. O ataque de fora para dentro. Nós sabemos que não somos mais do mundo e que o mundo jaz no maligno. Então a gente sabe que o ímpio é ímpio, que o incrédulo é incrédulo. E a gente não pode se associar com esse tipo de pessoa. A gente sabe, se não sabe, já deveria saber há muito tempo. Mas o grande problema é quando esse tipo de abordagem, esse tipo de acontecimento se dá no seio da igreja, entre pessoas que nós reconhecemos como irmãos, pelo menos durante um tempo, foram reconhecidas dessa forma. Então aqui o apóstolo Paulo diz isso, e eu tenho certeza que ele diz isso com extrema tristeza, mas também com extrema responsabilidade. Esse é o papel de quem é escolhido pelo Senhor para desempenhar o pastoreio, enquanto qualquer outra função de liderança na Igreja de Cristo. E que dentre vós mesmos, se levantarão homens. Perceba, eles estavam sentados. E aqui é importante a gente entender isso. A ideia de estar sentado aqui, irmãos, fala de submissão. A ideia de se levantar fala de oposição. Então, pessoas que estavam supostamente se submetendo à palavra do Senhor, debaixo de uma ordem de essência determinada por Ele, agora não mais se sujeitam, eles se levantam. Eles se levantarão. Homens, perceba, até o apóstolo Paulo se assustaria com a realidade de pastoras nos dias de hoje. Se levantarão homens, falando coisas pervertidas. E o que é algo pervertido? É algo que está fora do seu sentido original. Perversão é isso. Não diz respeito somente à área da imoralidade, mas a perversão é quando você pega o real sentido de algo e muda. Então você perverteu aquilo. Muito próximo com uma palavra que a gente talvez esteja mais adaptado, né, nesse contexto, que é a palavra adulterar. Então você acrescenta ou tira algo, aquilo, o que é puro deixa de ser puro, ele agora está misturado. Então aqui eles se levantarão falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, plural. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, e aqui a gente sabe, 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então esse é o apóstolo Paulo, esse é o exemplo de referencial que a gente tem, pastor, líder. E agora aqui no capítulo 5 nós temos também o exemplo do apóstolo Pedro. Eu queria que você prestasse atenção aqui no capítulo 5 em 3 pessoas que estão envolvidas nessa narrativa do capítulo 5. Hoje a gente vai fazer uma abordagem, né, mais aqui textual do capítulo 5. Né? Vamos tentar expor aqui essa narrativa de Ananias e Safira e extrair alguns pontos numa conclusão final para a nossa análise pessoal. Então eu vou fazer agora a leitura a partir do versículo 1. A gente já fez esse estudo desses versículos iniciais, mas eu gostaria de fazer a leitura para que nós possamos tomar o fio da meada. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. Percebe, irmãos, todo problema na igreja,
Se o dinheiro não está na frente, ele está por detrás. Todo problema. O dinheiro está sempre envolvido. Por mais que pareça, não está. Às vezes até nem parece que o dinheiro está envolvido, mas está envolvido. E a Bíblia nos dá a autorização, né? Não só a autorização, mas nos impulsiona a falar dessa forma, pois está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, imagine isso inclusive no cenário da Bíblia, no cenário evangélico. Satanás sabe da nossa inclinação à avareza, que é idolatria. Mas em acordo com sua mulher, ele teve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então aqui a gente vê agora a terceira pessoa envolvida nessa narrativa, que é o apóstolo Pedro. Ananias e Safira, em secreto, decidem mentir. Perceba, eles não imaginavam estar mentindo a Deus. Eles achavam que iam mentir para a igreja. Eles achavam que iriam se disfarçar de bons irmãos, de pessoas generosas, dadivosas, que se tornam cada vez mais raras na igreja, né? Então, cuidado. Devemos nos analisar, irmãos, principalmente nesse critério. Como nós pensamos a nossa vida material? Eu sei que isso é algo extremamente que nos incomoda, né? A maioria das pessoas nem gostam, né, que ninguém saiba o que ele tem, o que não tem, até para evitar que alguém peça alguma coisa, sabendo que você tem alguma reserva. Então, eu fico calado, não vou falar nada para ninguém, e vai que alguém sabe que eu tenho isso e me pede alguma coisa, né? Então, mas olha que coisa interessante, você percebe a atitude de Pedro. Por que Pedro tem essa atitude? Essa atitude de Pedro, irmãos, é uma atitude não só de Pedro, mas é a atitude de toda a igreja. É algo que se repete aqui no livro de Atos, eu faço questão de frisar com vocês. Aqui no capítulo 4 do livro de Atos, nos é informado, no versículo 32, da multidão dos que creram, agora não tem mais número, primeiro 3.000, 5.000, não tem mais, agora é uma multidão. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Então, essa era a postura da igreja, essa era a postura dos irmãos. Os cristãos devem viver dessa forma. Perceba, eu não estou dizendo, não estou conjugando o verbo no passado, estou conjugando no presente. Os cristãos não deveriam viver dessa forma, não, eles devem. Nós não somos cristãos? Então essa é a forma que a gente deve viver. E isso aqui, irmãos, é a repetição, e uma repetição até bem que quer mostrar justamente uma ênfase. Por quê? Porque isso já nos foi dito no capítulo 2, no final do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Estavam juntos. E tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Você percebeu que a atitude de Barnabé não era só de Barnabé? Então, quando Lucas está escrevendo o livro de Atos, e ele coloca esse texto que a gente agora está estudando, Atos 5,
O propósito é justamente mostrar que o Senhor Jesus leva muito a sério a maneira como nós carregamos o seu nome. O Senhor Jesus leva muito a sério a maneira como nós nos comportamos como igreja. Então, essa atitude de Barnabé, não foi só Barnabé que fez isso. Então, se você ler o capítulo 2, versículo 42, fica claro. Outras pessoas fizeram isso. Então, a atitude de Ananias e Safira era no intuito de demonstrar que eles também eram assim. Que eles também eram generosos, que eles também eram pessoas espirituais, que eram pessoas que estavam preocupadas com a expansão do reino de Deus, que eles também queriam fazer a sua parte, quando na verdade eles não queriam. Eles queriam aparentar uma coisa que eles não eram. É como, por exemplo, irmãos, nós estamos na igreja hoje, amém? A igreja é lugar de crente. Bar é lugar de quem bebe. Cafeteria é lugar de quem bebe café. Sorveteria é lugar de quem toma sorvete. Igreja é lugar de quem crê. Então, será que a gente está no lugar certo? Será que a gente não deveria estar, de repente, no campo de futebol, jogando uma bola? Por quê? Porque tem gente que às vezes vem para a igreja com o propósito de se entreter. Não, irmãos, a pregação nunca vai ser entretenimento. A pregação não é para passar o nosso tempo. Muito pelo contrário, se tem um momento do nosso dia que é o auge do nosso dia, é o momento da palavra. Pelo menos deveria ser. Então aqui no capítulo 5, a ideia de Lucas, né, cheio do Espírito Santo, escrevendo esse livro histórico do Novo Testamento, o único livro histórico do Novo Testamento, nessa narrativa do livro de Atos, é mostrar justamente que o problema também existe dentro da igreja. E quando existe dentro da igreja, é tratado de forma mais severa do que quando acontece fora da igreja. Perceba que, em momento nenhum, a gente ouve falar da morte aqui de Anás e Caifás. Alguém? Mandaram bater nos apóstolos. Deus matou as pessoas que mandaram bater nos apóstolos? Não. Pilatos, você olha, Herodes, ainda não tinha morrido. E às vezes a gente tem essa ideia, ai daquele que tocar no servo de Deus, Deus vai, ó. Não, meu filho, Deus vai fazer sempre, Deus tem sempre um juízo mais severo para aqueles que se dizem seus. O juízo, a ocasião de começar o juízo, já começou. E começou pela casa de Deus. Isso foi dito há 2000 anos atrás, quase. Então, Ananias e Safira é um exemplo disso. Em Coríntios, a gente tem outro exemplo. Quando está falando lá da ceia, diz que algumas pessoas o Senhor tinha matado em Coríntios, porque não estavam vivendo como igreja da maneira correta. Será que hoje isso não acontece? Acontece. Talvez você ache que não, mas penso que é muito perigoso, né? Você apostar com sua vida. Eu acho que nunca mais Deus vai matar ninguém como matou Ananias e Safira. E se matar? E se algum de nós aqui cair inspirado aqui essa noite no chão? E aí tem que dizer, o irmão Paulo, e agora? Para enterrar, como é? Você acha que isso não pode acontecer? Por que não? A palavra de Deus não dura para sempre. Então é preciso que a gente entenda por que essa história está aqui, irmão. Ela é verídica. Então, a igreja está vivendo de um jeito, o Senhor Jesus está direcionando o seu corpo em uma direção, e de repente surge Ananias e Safira querendo trazer confusão. E o Senhor sabe mais do que ninguém que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, disse Pedro, versículo 3, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? E a pergunta que eu já fiz alguns encontros atrás, do que o nosso coração está cheio?
Porque Jesus usou justamente esse princípio para ensinar. Quando lhe foi questionado porque os discípulos comiam determinadas coisas, e o Senhor Jesus diz: olha, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai dela, porque vem do coração. Então disse Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? É preciso que você entenda muito bem que Satanás está agora ao seu e ao meu derredor. Ele sempre está ao derredor. Importante que você entenda, tem tantos filmes, né, que falam de possessão demoníaca, né? É um tema que Hollywood gosta. E a maioria deles não tem nada a ver com a Bíblia. E tem gente que tem mais medo desse tipo de filme do que da Bíblia, imagina. Mas eu gostaria de convidar vocês para um livro que nos ajuda a entender como age o mal, como Satanás age. Tem um livro que nos ensina a realidade do mundo espiritual, principalmente em relação ao modus operandi de Satanás, é o livro de Jó. Capítulo 1 e 2 de Jó. Expressamente o nome de Satanás é falado. A partir do versículo 6. No dia em que os filhos de Deus, e entenda filhos de Deus aqui, não como nós entendemos filhos, a ideia aqui é aqueles que Deus criou. Filhos na Bíblia não fala, não diz que é filho no sentido que a gente conhece, veio de. O Senhor não criou Satanás, ele criou um anjo de luz que se voltou contra ele. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. E essa palavra Satanás, ela traz esse entendimento, né? Acusador, é o significado dela. Em hebraico, é a palavra Satã. Então perguntou o Senhor a Satanás: você percebeu que Satanás nem se atreveu a falar com Deus? Porque os demônios, o que fazem na presença de Deus? Temem e tremem. Mas o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Percebeu porque o apóstolo Paulo usa a seguinte afirmação: o príncipe das potestades do ar. Capacidade que esses seres espirituais têm de se movimentar rapidamente. Então o Senhor perguntou: de onde vens? De rodear a terra, de passear por ela. Olha que audácia, passear por ela. Por quê? Porque a terra está cheia de pecado. E é o ambiente que Satanás mais gosta. Ele ama quando você peca. Ele ama quando a gente entristece o coração de Deus. Aquela afirmação do apóstolo Paulo: não entristeceis o Espírito Santo. O Espírito Santo fica triste com algumas atitudes nossas, e Satanás fica maravilhado, pulando de alegria com algumas atitudes. Nossa. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? A iniciativa foi de quem? Jó. De mostrar Jó? De Deus. Aí a gente pensa assim: mas isso foi com Jó. Não, isso foi com você e comigo também. Você acha que Jesus estava querendo dizer o quê? Quando no Sermão do Monte, no início do Sermão do Monte, ele diz: vocês são a luz do mundo e o sal. Alguém esconde a luz? Não, faz igual que fez com Jó. Ó Jó. E se dissesse hoje: ó você, ó você, ó você, ó você. E se ele apresentasse você, ou eu, hoje, diante de Satanás? E aí, viu? Está vendo como ele vive? E aí, como seria? Satanás diria o quê? Oh Deus, você sabe melhor do que eu que essa pessoa não é crente. Mas no caso de Jó foi diferente. Graças a Deus. Espero que no nosso também seja como o de Jó. Aleluia!
Senhor, ouve o nosso clamor. Porque ninguém é na terra semelhante a Ele. Oh Deus, tem um monte de gente lá na CCVS semelhante a Ele. Principalmente na terça-feira à noite, dia 21 de março de 2023. Vamos ser bem específico. Temente a Deus. A gente é temente a Deus e que se desvia do mal. É quase Matrix aqui. As balas vindo e tchau, tchau, se desvia do mal. Tentação, tchau. Provação. Oh. Não, provação a gente não se desvia, enfrenta. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus. A ideia sempre de Satanás é dizer: é por acaso que ele ama? Também. Tudo é bênção. Bota para trabalhar no cemitério, daqui a pouco já é coveiro, já é pedreiro, já é desse jeito. Então, essa vida tranquila, é verdade. sei que é a vida de vocês, né? Tranquila. É por acaso que ele te ama? Talvez você pense que a vida de Jó era tranquila. Não, não era. Preste atenção aqui ao texto, no versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó costumava, querer sempre a sua família perto, para que ele pudesse influenciá-los para se aproximar de Deus, como ele era próximo de Deus. Jó e seus filhos, e os santificava, levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Olha que coisa, os filhos de Jó eram criados de uma maneira tão bíblica que eles não se atreviam a falar e fazer nada que não fosse de Deus na presença de seu pai. Mas Jó disse: vai que meus filhos pecaram no pensamento. Isso é um pai criando os seus filhos de forma correta. Preste atenção, daqui a pouco todos esses filhos vão morrer, viu? Mas enquanto Jó teve a oportunidade, cuidou deles da forma correta. Se tem algo que nós pais temos que deixar para os nossos filhos, é que o mais importante é um correto relacionamento com Deus. Isso vale mais do que qualquer fortuna. Assim fazia Jó continuamente. Imagine os filhos de Jó vendo essa postura do pai. É por isso que Deus dá esse testemunho de Jó. A integridade de Jó. A gente tem a oportunidade de ver, às vezes a gente passa por aqui, não percebe. Como Jó levava a sério o seu relacionamento com Deus e levava a sério a ponto de ensinar isso à sua família. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde, teme a Deus, acaso não o cercastes com sebe? A ideia de sebe aqui é como se fazia com a vinha, se cercava a vinha para que nenhum animal entrasse na vinha e destruísse ela. A ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Percebeu que até Satanás, como diria Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Ele não faz nada sem autorização de Deus. Ele quer que a gente pense que ele faz. Ele quer que a gente pense que ele tem poder, porque Satanás quer nos assustar. Mas quando você é um cristão que manuseia bem a palavra de Deus, você não vai se assustar com ele. Porque você teme a Deus. O mesmo Deus que o próprio Satanás teme e estremece. Satanás saiu da presença do Senhor. E aqui a gente já sabe o que aconteceu. Ele vai, tenta destruir o máximo que pode da vida de Jó, mata seus filhos, tudo. E aí qual foi a resposta de Jó? Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou.
Aqui não tem e reclamou, e murmurou. Ele adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Pastor, o que isso tem a ver com o texto de Ananias e Safira? Tudo. Como foi que Satanás encontrou acesso para o coração de Ananias e Safira? Porque eles se esqueceram disso. Nu, eu nasci. Nu, eu vou voltar. A gente não leva nada, irmão. E quando a gente estuda mais a Bíblia, a gente entende que a gente não tem nada. É todo mundo pobre. Só que tem algumas pessoas que ainda não perceberam isso. Nós recebemos de Deus algumas coisas para administrá-las temporariamente e vamos ter que prestar conta de cada uma delas. Mas nada disso é seu. Nada. A sua casa não é sua casa. A sua roupa não é a sua roupa. Nada é seu. Nada. Nem a sua vida é sua. Foi Ele que deu. E Ele toma. Será que a gente tem essa consciência? Era essa consciência que despertou o avivamento lá em Atos. Eles tinham tudo em comum. Porque eles tinham esse entendimento. Tudo é de Deus. Ele dá, Ele tira. É dele. É assim que Satanás age, irmão. Ele continua agindo, mas tão poucos têm a atitude que Jó teve. E olha a capacidade da gente. Porque a gente olha a participação de Safira, que vai ter a sua parcela, que tem a sua parcela de culpa. Porque a mulher sábia edifica a sua casa. E a tola? A destrói. Não, a destrói com as suas próprias mãos. Preste atenção no versículo todo. Não é uma destruição passiva, é uma destruição ativa. Porque aquele que deixa de fazer o bem, já está fazendo mal. Eu não fiz nada, então você está fazendo mal. Porque você está vivo. Então você tem que estar fazendo bem. Você é crente. Então, olha o papel aqui, como em alguns momentos a gente tem que ter essa postura que Jó tem aqui. Depois Satanás vai querer tocar em Jó mais ainda, mata filhos, coloca enfermidade em Jó. Jó passa por tudo isso. Versículo 7. Saiu Satanás da presença do Senhor, feriu Jó de tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Não é por acaso que no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, nós vemos lá o amigo de Deus, Lázaro, cheio de chagas, mas não tem murmuração na boca de Lázaro. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Olha o papel da mulher. Mas a mulher é o vaso mais frágil, por isso nós homens temos uma responsabilidade maior, e a nossa cobrança também vai ser maior. Então a gente tem um irmão e uma irmã na igreja, de repente eles têm o mesmo comportamento. Pastor, por que você é mais rigoroso com o irmão do que com a irmã? Porque ele é irmão. Ele é homem. E na igreja tem diferença de gênero? Tem que ter, porque foi o Senhor que estabeleceu. Por que você acha que não tem liderança feminina? O Senhor que estabeleceu. Pastor, desse jeito você está diminuindo a mulher. Eu não. E nem o Senhor. Mas se coloca tudo que Deus criou em seu devido lugar, como Ele criou. Cuidado com qualquer tipo de movimento filosófico que queira te tirar da Bíblia. Seja o machismo, seja o feminismo, seja qualquer ismo. Cuidado. Então aqui ele diz: falas como qualquer doida.
Jó não está xingando a sua mulher. A tradução é: você está falando como uma pessoa insensata. Vocês se lembram do que eu li para vocês no capítulo 1, versículo 5, que Jó fazia aqueles holocaustos por conta dos filhos? A mulher dele via tudo isso. Por isso que ela diz: amaldiçoa esse teu Deus. Porque o Deus que era dele e dela, agora é só dele. Pode acontecer isso? Pode. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7. Se o incrédulo quiser se apartar, que se aparte. Mas casamento é para sempre, nunca foi. Nem quando os dois são crentes. Quando morre, já não é mais casado. Lá no céu não tem casado não, meu filho. Lá no céu é todo mundo irmão. Casados para sempre, meu filho. Então você está acreditando em um conto de fada. Então aqui ele diz, versículo 10, versículo 9, perdão. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Em algumas traduções, ao teu Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. A ideia aqui é que você está falando sem pensar. Você está falando de maneira insensata. É como a gente faz quando a gente se deixa levar pelas emoções. Imagine, aqui é uma mãe que acabou de perder todos os seus filhos de vez, em um único evento. Você já se colocou no lugar dela? Irmãs aqui nessa noite. Todos os seus filhos, eram vários, em um único evento, morreram de vez. Seu marido está cheio de pus, né, de feridas purulentas por todo o corpo, fedendo. Uma pessoa que tinha uma condição financeira muito boa, agora está sem casa, sem comida, sem perspectiva de nada. Então é por isso que ela diz essas coisas. Por isso que antes de você falar, eu nunca falaria com uma mulher de Jó, cuidado. Por muito menos eu vejo gente já falando. Nem precisa isso tudo. E não é só mulher não, o homem também. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E a ideia aqui do mal, irmãos, não é o mal como mal, não é o mal, a essência do mal. A ideia aqui é: a gente recebe coisas que nos agradam de Deus, não vamos receber da mesma forma coisas que nos desagradam. E o movimento evangélico hoje parece que só é de Deus se é agradável. Se dói, é o cão. Irmão, você não sabe. O cão quebrou minha televisão. Você não sabe se foi Deus, para ver se você lia mais a Bíblia. Mas agora como eu vou ver o Big Brother? Então, cuidado, irmãos. Às vezes a gente atribui determinadas coisas ao diabo e é Deus. Até aqui foi o diabo que fez, mas sob a autorização de quem? De Deus. E Deus fez isso para o bem ou para o mal de Jó? Para o bem. Eu conheci a Deus, agora os meus olhos contemplam ao Senhor, no sofrimento. Glória a Deus. Pastor, porque você anda tão feliz ultimamente? Porque eu estou sofrendo como nunca sofri antes. Se eu soubesse que o sofrimento era tão bom, talvez eu tinha pedido para Deus antes. Oh, Senhor Jesus. Mas Deus sabe a hora certa. De repente Ele mandava essa dosagem e eu não aguentava. Ele teve que me preparar 12 anos. É até profético, né? 12 anos. Então aqui, essa é a postura, irmãos. É assim que Satanás entra no coração das pessoas. Por meio de adventos, por meio de acontecimentos. Um perdão que você não libera. Eu nem gosto de usar essa ideia de liberar perdão. Quem faz isso é o povo, né, que prega a teologia errada. Mas um perdão que você não dá, uma mágoa que você guarda, Satanás está lá amando aquilo. Amém. A avareza que vai brotando assim: não, eu tenho que começar a pensar no amanhã, porque você sabe como é, irmão.
Então, ele sabe os nossos pensamentos. E ele alimenta em você e em mim tudo que é carnal. Assim como o Espírito Santo alimenta tudo que é espiritual. Então, essa palavra de Pedro a Ananias e Safira, voltando agora para o capítulo 5, não é aleatória. É o centro da questão. Satanás encheu o coração de alguém que tinha que estar com o coração cheio do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não, o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho que produz dissoluções e contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Senão, Satanás vai encher o seu coração. Ou o seu coração vai estar cheio de Deus, ou o seu coração vai estar cheio de Satanás. Não tem meio termo. Não, pastor, no meu caso é metade. Não, filho, no seu caso é todo de Satanás e você já está enganado. Você não fez uma avaliação correta. É como às vezes alguém diz assim, pastor, eu estou meio doente. Você já viu alguém meio doente? Não, uma pessoa está doente ou não está. Agora tem algumas doenças que não são tão graves, né? Que não exige às vezes tanto cuidado. Mas a pessoa está doente. Não tem meio doente. Gente que usa essas terminologias erradas. Até para a gente corrigir, né? Uma terminologia que tem se usado bastante nos dias atuais. Pastor, estou passando por uma crise de fé. Irmão, crise de fé, quem passou foi Elias. Sua história é igual a dele? Se não é, você está apostatando e não tendo crise de fé. A pessoa que dá as costas para Deus e volta para o mundo, isso não é crise de fé não, isso é apostasia. Vamos dar o nome certo aos bois? Crise de fé na Bíblia é o que aconteceu com Elias. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Acabe e Jezabel vivos, Deus mandou chuva. Ô Senhor, todo esse trabalho e esses ímpios ainda assim. Então ele teve uma crise de fé. Senhor, só eu sobrevivi. Todos os outros crentes morreram. Ele teve uma crise de fé. E aí o Senhor disse, não, não é só você não, tem outros. Inclusive tem um camarada aí que você vai discipular, 14 anos ele, Eliseu. Você tem que ungir fulano, tem que fazer isso. Vamos lá, Elias. Isso é crise de fé. Agora, Demas não é crise de fé. Demas é apostasia. Então, hoje em dia, a pessoa sai da igreja, vai para o mundo. Ou está na igreja, cheio de impiedade. Impiedade que sai pela boca, assim, parecendo vômito. E diz que é crise de fé. Não, isso não é crise de fé, não. Isso é apostasia. Tem que dar o nome certo. Porque senão não tem remédio. Você não pode chegar para dizer que uma pessoa, por exemplo, está com uma pedra no rins e dizer que, na verdade, ele precisa de uma cirurgia no coração. Quem está com pedra no rins precisa de cirurgia no coração? Não, precisa tirar a pedra do rim. Então você tem que falar a coisa certa. Mas hoje a gente gosta de dar uns nomezinhos assim, né? Que atenua. O fulano se afastou. Aí você olha para o Facebook, meu filho, é só sorrindo, fazendo um monte de coisa assim, né? Como é que a pessoa está tendo crise de fé com essa alegria no mundo? Não, o nome disso é apostasia. Ó, Senhor, tem misericórdia. Então aqui, Ananias e Safira, versículo 3. Encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor. E aí Pedro diz o que todos nós deveríamos falar para nós mesmos, quando a gente for contribuir na igreja. Isso para quem contribui. Quem não contribui, né? Conservando porventura não seria teu, então ninguém é obrigado a contribuir. Eu deixei bem claro aqui, há uns meses atrás, quando uma irmã faleceu,
Dona Maria, né, esteve com a gente durante muitos anos na congregação, e algumas pessoas sabendo que a igreja queria custear o enterro, né, dela, o caixão. Ah, pastor, vamos se juntar para contribuir por isso? Não é. Isso não pode acontecer. Pastor, mas é normal. Esses dias eu vi, isso está tão em moda, irmãos, essa questão de rifa. As pessoas na igreja estão fazendo tanta rifa. Ou a gente está precisando botar um ar-condicionado, vamos fazer uma rifa. Não, a igreja não é um lugar de comércio, nenhum, de nenhum tipo. Temos que ter cuidado. Conservando porventura não seria teu. Então o seu dinheiro é seu, faça o que você quiser com ele. Agora, se você for trazer para o Senhor, tem que ser da forma certa. É como, por exemplo, vou dar, para ficar bem claro, né? Como, por exemplo, você vai pagar um imposto, né? Um PVA. Então você tem lá a tarifa que você tem que pagar, o valor de acordo com o carro. E vamos imaginar que lá está dizendo que você tem que pagar 200. Aí você diz assim, olha, o que eu tenho que pagar é 200, mas esse ano eu não vou pagar 200 não, esse ano eu quero pagar só 100. Consegue pagar como? Não consegue. Oh. Não, mas eu só quero dar 50. Não, meu filho, você tem duas opções. Ou você dá, ou você não dá. Ou você paga, ou você não paga. Até o mundo entende isso, nas coisas do mundo. E os crentes não entendem isso nas coisas de Deus. Quer fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Imagine. Não, a única opção que você tem é sim ou não. E depois aceite as consequências. Quem planta na carne, colhe na carne. Quem planta no espírito, colhe no espírito. Só são duas opções. É a porta estreita ou é a porta larga. É o caminho apertado ou é o caminho espaçoso. Só são essas duas opções, é sim ou não. Não tem do seu jeito ou do meu. Do seu jeito e do meu jeito é inferno. Por quê? Porque isso é pior do que se a gente não tivesse feito. Isso soa como ofensa a Deus. Pervertendo aquilo que Ele determinou na casa dele. Os irmãos que viram ontem, nós pregamos um pouco, né? Fizemos uma exposição e estudamos um pouco o capítulo 32 de Gênesis. Hoje eu não retomei porque o propósito... Êxodo, isso mesmo, obrigado. Fala lá do bezerro de ouro. Então, eu não vou acompanhar hoje a narrativa, mas assim, se você tivesse estudado todo o episódio, você ia perceber que em um determinado momento está acontecendo aquilo, né? As pessoas estão sendo mortas porque desobedeceram a Deus, e aí passa um crente, na maior cara de pau, com a mão, dado a mão, com uma mulher ímpia. É tipo assim, eu vou entrar e quem não gostar, que não goste. Eu vou casar com uma menina da igreja e o pai dela ainda tem que me agradecer, mesmo eu sendo ímpio até o talo. É o mundo hoje. É os crentes hoje. É tudo de qualquer jeito, de qualquer forma. Sabe o que foi que aconteceu? Ele passou com essa menina assim, desafiando. Tinha um tal de um Finéias, se eu não me engano o nome dele. Ah, é assim, é? Pegou uma lança e atravessou os dois. Por quê? Vocês acham que eles estavam fazendo o quê? Para um único golpe de lança atravessar os dois. Então tem gente que é assim, está vendo a exortação, está vendo Deus jogar duro para a nossa santificação e ainda diz, não, eu vou fazer do meu jeito, quem quiser achar ruim, que ache. Irmão, o negócio piora. Então, é o que a gente vê aqui em Ananias e Safira, porque às vezes a gente lê, tem algumas pessoas, e são muitas, viu? Que lia Ananias e Safira e diz, mas
Mas eu acho tão estranho essa história. Porque estava tão bonito. O evangelho sendo pregado, crescendo, a pessoa alegre. E de repente mata 2 crentes. Eles não eram crentes. Eles estavam querendo trazer confusão para o meio do povo de Deus. E Deus não permite. Então, a resposta de Pedro, irmãos, elucida bastante a questão. Mas o dinheiro era seu. Quando você vendeu o campo, o dinheiro continuava sendo seu. O campo era seu. O dinheiro, quando você vendeu o campo, era seu. Como, pois, assentaste no coração esse desejo de enganar o Senhor? De aparentar uma coisa que você não é. É como uma pessoa que vai para a igreja e nem se identifica como membro. É como uma pessoa que se identifica como membro, mas não se identifica como servo. É como uma pessoa que se identifica como servo, mas não está disposto a fazer o serviço que é necessário, só aquilo que ele quer. Então, Ananias e Safira não é só nessa parte, onde só o dinheiro aparece. Não, é em qualquer momento. Como você e eu podemos acertar isso no nosso coração, que a gente vai fazer do nosso jeito, que Deus vai deixar. Não, Ele não vai. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu, expirou, morreu, acabou, fim da história. Você sabia que um dia vai ser o nosso último dia? Um dia a gente vai respirar pela última vez? Você sabia disso? A gente vive como se nunca fosse morrer e morre como nunca tivesse vivido. Essa frase não é minha não, viu? Mas é uma percepção bem clara. A maioria das pessoas que está assim, num momento assim que antecede a sua morte, né? É quase que um desespero assim, mas eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito aquilo e aquilo. E por que não fez? Por que a gente não faz agora? Não começa agora? Não, porque agora a gente não tem nenhum exame que diga que a gente só tem 3 meses de vida. Eu estou esperando esse exame chegar. Porque agora sim eu ainda tenho planos para daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Eu não penso em morrer tão cedo. Irmãos, mas quem determina esse momento não é eu nem você. É Deus. E a gente tem que estar preparado o tempo todo para a hora da partida. Até Enoque, que andava com Deus, foi pego de surpresa. A palavra lá usada em Gênesis é sequestro. Deus sequestrou Enoque para o céu. Aleluia. Sequestro maravilhoso. Deus o tomou para si. Sabe? Tomou para si. A gente não sabe esse momento, irmãos. Ananias e Safira acharam que iam ter tempo para usufruir daquele dinheiro guardado. Lembra da parábola que Jesus conta? O rico que colheu uma grande colheita e disse, essa colheita é tão grande que nos meus celeiros não vai dar. Então eu destruirei e construirei celeiros maiores ainda. Então, com toda essa fortuna guardada, eu vou viver regaladamente. Deus permitiu ele fazer tudo que ele premeditou. Destruiu, construiu, colheu, guardou o último fruto. Quando ele disse, agora vou aproveitar, Deus disse, não. Ainda hoje virei buscar a tua alma. E para quem será tudo isso que você preparou? E você acha que no Salmo diz, inútil é acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque é o que ele ama, ele dá enquanto dorme. Deus não está fazendo um incentivo à preguiça, pelo contrário. É o que toda a Bíblia ensina, devemos confiar em Deus. Jamais nas nossas mãos. Se Deus manda você trabalhar, trabalhe, mas não ache que é o seu trabalho que te propicia alguma coisa. Não, é Deus, é sempre Deus. Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. Deus dá, é sempre Deus. Se a gente tivesse
essa consciência, né, bem firme na nossa mentalidade, a gente talvez pecasse menos. E aqui é a revelação que Ananias não esperava. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Saulo de Tarso ouviu algo parecido. Você não está perseguindo falsos judeus. Você está perseguindo a mim, Paulo. Saulo, você está perseguindo a mim. Não, eu não estou perseguindo o senhor, não. Vê aquela luz mais forte que o sol, meio-dia. Viu aquela luz? Eu não estou perseguindo, não. Eu vou brigar com um desse. Ó, paz. Caiu tudo aqui, viu? É você, Jesus. Aí cai a ficha. O Senhor diz: Saulo, Saulo, porque me persegue. Isso aqui é o mesmo princípio. Ananias, você não está mentindo para mim, Pedro. Você não está mentindo para os irmãos. Você está mentindo para Deus. E com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele irá colher. Algumas vezes a colheita é mais rápida, outras vezes a colheita é mais demorada, mas não se engane. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Percebeu? Olhe, irmãos, a morte faz parte da vida. Eu sei que pode parecer insensibilidade da minha parte, mas essa é uma realidade. Todo mundo morre. Highlander é um filme mentiroso, é ficção científica. A irmã está ali olhando porque não é da sua época, minha irmã, eu sou velho. Highlander foi um filme famoso na minha época, que era um guerreiro imortal que vivia pelos séculos. Não existe Highlander. A gente vive um tempinho, daqui a pouco alguém que tem o mesmo ofício do irmão Paulinho vai enterrar você. E às vezes até o caixão não cabe. E aí, Paulinho? Oi? Não, tem que abrir mais, senão dá problema para você, não lhe diga nada. Você que não faça a metragem certinha, viu? Depois que RU, viu? E aí você que às vezes, né, gostava tanto de espaço, é colocado numa caixinha desse tamanho, enfiado num buraco. Por quê? Porque enfiar no buraco é mais barato do que embaixo da terra. Quando você bota num buraco, você faz como se fosse, né, um gaveteiro, dá mais dinheiro para o dono do cemitério. Você bota para baixo, né, dá menos dinheiro, porque aí cada lugar lá você precisa de um espaço maior. Até nisso o dinheiro está envolvido. Tem gente que não quer nem ter o trabalho. Esse negócio de enterro e se preocupar em levar flor, aí cremação. Pastor, se a pessoa foi queimada, foi cremada, vai para o inferno? Não, irmão, porque o que acontece com o corpo depois da morte não importa mais. Quantos e quantos irmãos nossos foram cremados sem querer? Porque eles foram queimados vivos, não mortos. Para a glória de Deus. Na época de Nero, principalmente. Então, cremação não é pecado, né? Só para que você saiba. Mas cuidado, se você está fazendo cremação porque é na moda e você quer demonstrar que você é rico, aí pode ser pecado, né? Tudo é a motivação. Como, pois, assentaste no seu coração? Morreu, foi enterrado, acabou. É assim que se trata com o pecado. É a tua mão, cortou, jogou fora, não causa mais problema. Por que está causando problema? Porque a gente não tem coragem de cortar e jogar fora. Vou dar só um exemplo, irmãos. E assim, não é um exemplo específico para ninguém aqui, que fique bem claro. É um exemplo que eu já vi no passado com uma pessoa específica. Há muitos anos atrás, logo no começo da igreja, a pessoa que vinha, de uma religião que adorava imagens, e tinha imagens caras que foram compradas em santuários, né?
E aí de repente essa pessoa entendeu que ser evangélico, né, é diferente, ele não pode adorar a imagem, mas essa pessoa, eu acho que vou dar imagem para fulaninha de presente. Porque a imagem dessa é quase R$2.000. Acho que eu vou dar essa outra imagem para outra pessoa que eu gosto muito, que é dessa religião de imagem. Ô irmão, o que não faz bem para você vai dar para o outro? Outro dia aqui o pessoal comeu um feijão e depois foi todo mundo pro banheiro, não foi? Teve um evento parecido, Estelinha foi certa, ela profetizou, ninguém ouviu. Né? Não, eu acho que ela profetizou depois. Foi depois. Tinha que ter avisado antes. Né? Mas tem gente que nem cobra, nem picada de cobra, imagina um feijão. Né? Agora imagine, você vê uma comida estragada, né? Aí você não vai comer, você dá para alguém? É criar uma comida estragada. Ô pastor, mas custou caro. Porque a gente tem um problema em destruir coisas que custaram dinheiro. Percebeu como o dinheiro está sempre envolvido? Vamos imaginar que aquela imagem tivesse custado 50 centavos. Deixa a gente pisar no próprio pé. Não, mas custou 50 mil. Não, é 50 mil é outra coisa. É 50 mil tem que ir para o museu. Para poder as pessoas passarem e admirarem. Sempre dinheiro envolvido, irmão. Então disse, ele foi morto. O pessoal cobriu o corpo, sepultou. Fim da história. Mas a salvação é individual. Eles planejaram juntos, mas tiveram a oportunidade de se arrepender de maneira separada. Eu acho tão interessante, porque algo muito parecido, né? Não parecido, porque assim, nesse caso aqui os dois são condenados, mas no caso dos dois ladrões que foram colocados uma à direita e uma à esquerda de Jesus, os dois blasfemavam contra o Senhor Jesus. Eu acho bastante interessante, porque as pessoas costumam dizer, né? Toda vez que alguém morre, mas pode ter se arrependido no último momento. Olha o ladrão da cruz. Vocês sabem que Jesus ficou por cerca de 6 horas pendurado na cruz, né? Algumas pessoas ficavam às vezes dias. Né? Aqueles outros ladrões, os dois ladrões tiveram que ter as pernas quebradas para morrerem mais rápido. Por conta do sábado que ia começar dos judeus. Jesus está lá na cruz, eles estão blasfemando contra Jesus. Jesus não evangelizou nenhum deles, você sabia disso? Jesus não se dirigiu a eles. Aí você pode dizer, não, mas eles prestaram atenção ao testemunho de Jesus, as palavras que Jesus disse, Senhor, não sabe, não fazem. Pois é, mas Jesus não falou nada a eles dois. A iniciativa foi do ladrão arrependido. Primeiro ele começou defendendo Jesus do outro. Você não tem medo? Nós somos assumindo a sua culpa na frente de todo mundo. Nós estamos no lugar que merecemos, a gente merece essa punição. Mas ele não. Depois dessa confissão, dessa repreensão com o outro, é que ele se vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim por detrás do teu... Irmão, como é diferente de hoje. Você aceita Jesus, pisca o olho. Tem uma evidência do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Não, mas foi salvo, ganhei uma alma para Jesus, ganhei 2, ganhei 3. Meu parente, meu ente querido, alguém próximo. Não, no último momento eu creio que foi salvo. Quem te deu essa autorização? Não é muito melhor a gente trabalhar com a verdade? A gente não gosta disso aqui. Verdades que doem. A maioria das verdades doem. A mentira é que afaga. Quase 3 horas depois. Olha, deu tempo, irmãos. E olha que na igreja, para você guardar uma informação, é difícil, né? Não é que os irmãos sejam fofoqueiros, é que eles gostam, a gente se sente à vontade falando um da vida do outro, né? Porque somos um, aleluia. Amém? Não é fofoca, é
Irmandade. Nossa, Amor fraternal. A fofoca só é se tem maldade no coração, ali é fofoca, né? Mas falar, a gente tem essa liberdade, não é tudo em comum? Então a sua vida é minha também. Nossa, Fala, se você quiser falar da minha, fale também. A gente só não pode mentir. Tem que caluniar, tem coisa, mas a verdade, né? Com todo amor, a gente pode falar assim com o outro. Aleluia! Quase 3 horas depois entrou a mulher. E ela não sabia o que aconteceu. Isso é milagre. Imagine, uma pessoa acabou de morrer na frente de todo mundo e ela não sabe. Por quê? Porque quem está pensando em dinheiro não enxerga mais nada. Você já viu gente que tem muito dinheiro no meio da rua? Você fala com a pessoa, você faz sinal, você pula, né? E a pessoa parece que você é invisível. Porque aí tá, não, 1 milhão aplicado no CDB, no RDB da linha, não, tem umas terras ali, se eu comprar, vai subir. E tem aqui, eu posso vender aquilo ali, e gerar aquele lucro ali. E aí ele está enxergando você que está na frente dele, falando com ele. Só pensa em números. Então, quando a gente olha para essa mulher, o caso dela é muito mais comum do que a gente pensa. Quando o coração está cheio de Satanás, a gente não enxerga a verdade. Porque somente os limpos de coração verão a Deus. Então, cuidado, irmãos. A preocupação com as coisas do mundo nos cega. Você entregou essa situação ao Senhor? Pronto. Não, pastor, mas não resolveu não. Mas vem cá, quem vai resolver é você ou Deus? Não, pastor, é Deus que vai resolver, mas não está o meu. Confiança. Confiança diminuiu? Vá orar. Mas a gente prefere murmurar do que orar. A gente prefere fazer projetos, né? Não sei se vocês já viram um desenho que eu vi com minhas filhas quando elas eram pequenas. Meu malvado favorito. A gente prefere criar ideias mirabolantes do que orar e aguardar a Deus. É verdade. Olha, irmãos, na Bíblia, a gente nunca viu uma pessoa que esperou com paciência no Senhor e se arrependeu da espera. Oh, glória. Pelo contrário, o Senhor se inclina. Olha que coisa. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ô, irmão, tantos versículos que ensinam esse princípio, mas só esse versículo já devia deixar a gente o quê? Tão em paz. Agora a questão é, a gente está esperando no Senhor ou a gente está só usando o nome dele? Porque tem evangélicos que parecem mais hinduístas. O que é o hinduísmo? O hinduísmo é uma espécie de religião onde as pessoas repetem determinadas frases, acreditando que a repetição de determinadas frases emana um poder. É o que se chama de mantra. Então tem gente que diz em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não, irmão, em nome de Jesus não é o abracadabra dos crentes. Não, entregou ao Senhor, confia. Glória a Deus. É assim que ensina o Salmo. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele. Tudo. Glória a Deus. Ele fará. Glória a Deus. Então, por isso que a gente não corta a mão, porque a gente acha que vai precisar da mão que está nos influenciando a pecar. Não, a gente não precisa dela. A gente precisa se santificar. Não tem como a gente entregar o caminho ao Senhor sem santificação. Amém. Por isso que a gente vê lá no Antigo Testamento, né? Uma coisa que vale para o Novo, não se engane. Olha, vamos nos santificar ao Senhor. Vamos nos consagrar a Ele. Então, eu já tenho que concluir por causa do horário. Mas eu vou concluir, em nome de Jesus. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Com certeza, ela tinha mais números na cabeça do que preocupação com as coisas espirituais. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Irmãos, isso não vale só para marido e mulher, isso vale para irmãos também.
Nunca se junte com outro irmão, porque se essa pessoa está fazendo isso, ela nem irmão é. Nunca se junte com outro irmão para fazer o mal. Então, às vezes, é a facilidade que a gente tem para se juntar com uma pessoa para fazer o mal, mesmo no ambiente da igreja. Não, irmão, a gente vai juntar 3 ou 4 e a gente vai fundar a nossa denominação. Vocês são livres para fazer isso quem quiser. Essa semana até uma pessoa sugeriu que eu devia convidar algum irmão para pregar no meu lugar, porque eu estava despreparado. De repente vai ser essa pessoa que vai pregar no meu lugar que vai liderar essa nova congregação que vai surgir de pessoas descontentes com a pregação que a gente tem feito. Vocês são livres para fazer isso. Ninguém é obrigado a ficar aqui. Mas se ficar aqui tem que ter ordem e decência. Eu vou cobrar. E se der mau testemunho, eu vou dizer. E pode chegar o dia que eu vou falar o nome de alguém e dizer, tal pessoa está no nosso meio, mas não é irmão. Se ficar com raiva, não é para magoar, é para salvar, para tentar salvar. Isso é fazer de tudo para com todos, até expor a vergonha, como Paulo diz. Algumas pessoas têm que ser notadas para que, quem sabe, se envergonhando, se arrependam. Então, isso não é para machucar. Isso é para trazer arrependimento que leva à salvação. Então, ela teve a oportunidade de se arrepender. Ela não estava ligada ao pecado do marido dela. Não, aqui o pecado é o dela. Mesmo marido e mulher. Você não é obrigado a ser conivente com o erro de ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz, devemos resistir. Não, a gente não se associa às obras das trevas, não. A gente resiste. A gente denuncia elas. É assim que o crente faz. Então aqui, Pedro dirigiu-se a ela. Vendeste, portanto, aquela terra. Parece que Pedro está sendo intrometido, né? Não, irmãos, o que Pedro está fazendo é para o bem da igreja. Por isso que eles, quando vai surgir a necessidade, né, de outras pessoas ajudando, e aí o nome de diáconos, ele diz, olha, vai ter que ter outras pessoas para fazer esse serviço, porque nós nos consagraremos ao ministério da oração e da palavra, porque se eles não estivessem consagrados a esse ministério, Pedro jamais poderia fazer o que fez. Se ele não estivesse consagrado ao ministério da oração e da palavra. Dirigindo-se, perguntou, vendeste tanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? Perceba que aqui é um sinônimo com encher o Satanás no seu coração. Por quê? Porque toda vez que o nosso coração está cheio das maldades do diabo e a gente se disfarça de crente, a gente está tentando o Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente está tentando ele. Ele vem para nos convencer, pecado, justiça e juízo, e a gente acha que pode enganá-lo com alguma dissimulação. Mas é a mesma coisa que ele está dizendo aqui. O coração de Ananias, o coração de Safira está tão cheio de Satanás quanto de Ananias. E ela está tentando o Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido. Agora ela percebe que enganar a Deus é uma má ideia. Ai daquele que cair na mão de um Deus irado. Se no Antigo Testamento, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, a pessoa era apedrejada, imagine o pecado de quem faz isso dentro da igreja que foi comprada pelo sangue do Filho de Deus.
Tem gente que diz, não, lá no Antigo Testamento o negócio era pesado. No Novo também, mano. Deus é o mesmo. E quem mais é dado, mais é cobrado. Então a verdade, acabaram de enterrar seu marido. E eles também te levarão. Ela é informada da morte antes dela acontecer. O marido dela não foi assim. Ela foi lá e já morreu. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro. Ela caiu aos pés de quem? De Pedro. Eu quero que você preste bastante atenção nesse paralelismo. Nada na Bíblia é aleatório, eu já falei isso centenas de vezes. Como é que começa o texto dizendo que ele vendeu um campo, Barnabé, e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E a pessoa que quis fazer isso com mentira, acabou aos pés dos apóstolos, morto. Que tem uma história muito parecida no Antigo Testamento de um discípulo de um profeta. O profeta é o profeta Eliseu, o discípulo é Geazi. Vem um homem importante da Síria chamado Naamã, se eu não me engano. Ele vai lá atrás de Eliseu e Eliseu diz, não, tudo bem, você vai ser curado, aqui tem de fato, tem Deus. A serva que ele diz que aqui há um Deus verdadeiro, tem mesmo. Mas é só você ir lá, tomar 7 mergulhos no rio Jordão. Naamã fica indignado, porque, né, um homem totalmente prepotente como ele. Aí o servo, né, na humildade, diz, meu senhor, posso falar? Fale. Se ele te pedisse uma coisa assim muito difícil, o senhor faria? Faria. Mas ele está te pedindo uma coisa tão fácil. O que não faz? Aí a gente já sabe, ele toma os 7 mergulhos, é curado. Aí ele volta. Ele veio com bastante dinheiro. Por quê? Porque falso profeta é igual em todo lugar. Eles sempre estão atrás de quê? De dinheiro. Então Naamã, sabendo disso, veio de lá para cá, cheio de dinheiro, para comprar a cura dele. Eliseu disse, não, aqui é diferente. Esse Deus aí que é o único, verdadeiro, não é assim que funciona. Quero nada. Foi Deus que curou, eu não vou receber por Deus. Não posso. Eu sou um servo dele. É ele que fez. E aí Naamã volta lá e Eliseu diz, dá glória a Deus. Né? E aí Naamã está voltando, cheio de dinheiro, com roupa, com tudo. De repente, Geazi tenta dar 1-0 em Eliseu, né? Sai pelo cantinho da casa, acha que Eliseu não está vendo, vai correndo. Nessa hora, meu filho, a pessoa corre mais rápido que Eliud Kipchoge, que é um maratonista aí que bateu o recorde aí. E aí vai correndo, chega. Oi, peraí. Meu senhor falou que não pensou direito. Mas agora ele pensou. Dá uma coisa aí, um agrado. Aí voltou com as coisas assim, foi escondendo. Quando ele vai entrando de pontinho de dedo, Eliseu, ô meu filho. Mesma coisa, irmão. Não são essas palavras, mas poderiam ser as mesmas palavras, porque o princípio é o mesmo. Porque Satanás encheu o seu coração. Não, Geazi, você não tinha que se esconder de mim, Eliseu. É Deus que está vendo tudo. Você não viu que eu não aceitei? Por que você está querendo aceitar pelo que Deus faz? Pois é, já que você aceitou o dinheiro de Naamã, então aceite também a lepra dele. Esse foi o destino de Geazi. Você acha que essa história não se repete nos dias de hoje? Como a de Ananias e Safira? E o que é que está envolvido sempre? O dinheiro. Ou, se a gente quiser, né, ser ainda mais específico, as preocupações com as coisas desse mundo. Quando a gente fala dinheiro, fica uma coisa assim muito abstrata. Não, a gente quer dinheiro para quê? Para pagar conta. A gente quer dinheiro para fazer coisas que a gente sonha, que a gente deseja. A maioria, né, pode ter um pequeno grupo que quer dinheiro para botar embaixo, né, do colchão. Mas a maioria quer dinheiro para fazer alguma coisa. Mas é justamente porque a gente ainda não aprendeu que essa alguma coisa tem que ser na dependência de Deus. Se somos de Deus.
Aí alguém chega e diz: devemos ser como crianças. Mas pergunte para essa pessoa que diz isso se ela é como criança na hora de depender de Deus. É como criança na hora de não saber a diferença entre o certo e o errado. E nessa hora eu não devia ser como criança. Deveria ser maduro na fé. Mas e na hora de depender de Deus, aí não quer mais ser como criança. Aí a gente tem que levar a sério a vida. Tem decisões que a gente tem que tomar. Sim, mas Deus não está na frente? Então, concluindo aqui, irmãos. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro, expirou, aos pés, onde era colocado o dinheiro, foi o lugar que ela morreu. Já viu aquela história, né? Eu acho que não é história que chama, né? Um jargão, que diz assim: peixe morre pela boca, o homem morre pelo dinheiro. A isca que Satanás usa normalmente é o dinheiro. Aí às vezes a gente fala poder, não, mas é dinheiro. Imoralidade, mas é sempre dinheiro envolvido, porque como é que a pessoa vai praticar imoralidade sem dinheiro? Como é que a pessoa vai ter poder se não tiver dinheiro? Nos dias de hoje, então. Por isso que é sempre o dinheiro envolvido. É a raiz. Você pode ver os frutos que essa raiz maligna produz. Mas sempre é ele que está lá. Tive um exemplo, alguns exemplos no decorrer desses 12 anos de pastoreio. Determinadas pessoas, algumas delas saíram até recentemente da igreja, né? Nos últimos meses e anos. Essas mesmas pessoas, quando estavam tendo uma vida de limitações, elas tinham, entre aspas, uma aparente humildade para ouvir as pregações. Mas quando, irmãos, começou a ganhar um pouquinho, não precisa muito não, viu? Um pouquinho mais, de repente já não tinha mais humildade para ouvir as pregações. Agora, a mesma coisa que o pastor exortava já era ofensiva. Por quê? Porque tem muita gente que parece ser humilde, enquanto isso lhe é conveniente. Tem gente que parece estar obedecendo, enquanto isso é conveniente. Quando essa pessoa se torna chefe, você diz: rapaz, que demônio é esse? Porque é isso. Satanás e aqueles que estão do seu lado, eles são mestres na arte do engano, da dissimulação. Se esqueceu de que os servos de Satanás se disfarçam de ministros de justiça? Oh, a pessoa é tão tranquila, tão mansa, tão humilde. Meu filho, ganha um pouquinho de dinheiro. Já não penso mais dessa forma. Mas antes não pensava. Que era conveniente. Então, cuidado com o papel que o dinheiro tem desempenhado na sua vida. Cuidado com o lugar que o dinheiro está ocupando na sua vida. Teve um jovem que, no caso dele, para que ele recuperasse, ou não sei se o termo seria esse, mas para que ele tivesse uma saúde espiritual, ele deveria dar todo o dinheiro. E perceba que nesse caso Jesus fala que nem queria, nem era para ele nem para a obra. Ele diz: vende tudo que tens e dá aos pobres. Depois terás um tesouro, terás então um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O caso daquele jovem era grave. O engano dele era muito profundo. Eu sei que vocês não são assim, aleluia, né? O mundo aqui é muito espiritual, graças a Deus. No mesmo instante, a maioria de vocês aqui estão como Pedro, né? No mesmo instante caiu ele aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando, sepultaram-na junto do marido. Sabe o que eu acho interessante? Não tem ninguém aqui dizendo coitadinho de Ananias e Safira. Por quê? Porque não tem coitadinho aqui. Aqui tem perversos querendo fazer o maior tipo de perversidade, que é enganar Deus.
Eu não sei se vocês prestaram atenção quando a gente falou aqui o que aconteceu com os 2 filhos de Arão, mais velhos, Nadab e Abiú. Eles foram trazer fogo estranho e Deus os consumiu. E Deus deu uma ordem: não quero que ninguém chore por eles. Para que fique bem claro que eles escolheram a perversidade do ato que eles cometeram. A gente não vê. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Estevão é morto, você ouve o quê? Teve um grande clamor de toda a igreja. A igreja sente. A gente fica feliz por um lado, quando o irmão vai para o céu, mas a gente sente por quê? Porque verdadeiros crentes são raros. São tão raros que teve uma que teve que voltar e ficar mais um tempinho aqui. E foi Dorcas. Dorcas foi, eles mandaram chamar Pedro. Olha, Pedro, se Dorcas for agora, o negócio vai empenar. Porque ela ajudava muito. Pedro, assim, você está vendo aí, tá bom, Pedro, então ore que ela volta. Mas minha bichinha indo pro céu. Ó, Dorcas, você tem que ajudar mais o pessoal lá, viu, Dorcas? Tem mais roupa para você fazer. Irmãos, eu nunca vi na história da igreja alguém dizendo: meu Deus, que quantidade maravilhosa de servos do Senhor. Não, o ensino do Senhor é o mesmo. A ceifa é grande e os ceifeiros são poucos. Orai ao dono da seara para que envie ceifeiros. Essa é a mesma realidade da gente hoje. Tem muita gente que quer aparentar estar servindo a Deus. Mas cuidado, se você tem guardado algo escondido, o seu destino será igual de uma e safira. Sobreveio o grande temor. Olha, sobreveio o grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Percebeu que quando o juízo de Deus desce, é algo positivo? Por quê? Porque os falsos crentes ou se arrependem, passam a ser verdadeiros, ou saem, e os verdadeiros crentes ficam ainda mais firmes. Porque o temor aqui está falando de forma a nos mostrar que nós devemos temer mais a Deus do que o mundo, do que as ameaças que o mundo nos faz. E essa palavra temor aqui, irmãos, é medo mesmo. É o que você sente quando vê o exorcista virando a cabeça assim. Imagine, você chega meia-noite, a televisão liga sozinha, na cena do exorcista virando a cabeça assim na parede. Tem irmão que nem entra em casa mais. Pastor, o que você faria? Olha, eu ia tentar ligar a televisão. Se o demônio mantivesse ligado, eu ia dormir. Mas pastor, demônio? Sim. Irmão, mesmo sem ligar a sua televisão, ele está lá. Pastor, eu não vou dormir direito hoje. Que bênção, quem sabe você ora mais? O inimigo está sempre ao derredor e ele está sempre disfarçado, trazendo para a gente boas ideias que levam para o inferno. São as melhores ideias. São boas demais e levam para o inferno. Então, esse temor, esse medo que a gente tem de Deus, né, é medo mesmo, é algo positivo. Tem gente que fala de maneira negativa: ah, eu não gosto dessa teologia do medo, eu estou aqui pelo amor, não pelo medo. Meu filho, se você nunca teve medo, aí é que você não tem amor mesmo. Porque é como se o medo fosse o broto, e o amor é a flor que surge. Porque tem medo mesmo. Jesus fala: olha, você tem que temer aquele que lança no inferno. Não é aquele que só faz mal ao seu corpo, ou ao seu psicológico. Tem que temer aquele que tem poder para lançar a alma no inferno. É esse daí que você tem que ter medo. Os demônios têm medo dele. Você que se diz servo dele, não vai ter? Vai apresentar um serviço meia boca diante de um Deus desse?
audácia, que ousadia sua. Achar que Deus vai receber qualquer coisa, Caim. Achar que Deus ainda está errado quando nos exorta. Ainda não achar bom que eu estou trazendo alguma coisa. Deus vai ver quando eu não trouxer nada. Tem gente que diz, se Deus não fizer aquilo que eu quero, não dizimo mais. Jesus ficou tão preocupado com o seu dízimo. Jesus está tão preocupado com a sua oferta e com a minha. Meu filho, nem se a gente fosse Bill Gates, o filho dele. Se você não sabia, a sua entrada no céu e a minha vale mais do que o mundo inteiro. Porque foi o sangue de Jesus que a comprou. O mundo não teria riqueza suficiente para comprar meia entrada de um no céu. Se juntasse todas as riquezas do mundo e disse assim, não, a gente quer só meia entrada. Não tem. Mas uma gota do sangue de Jesus nos dá livre acesso. Percebeu o que custou a sua e a minha salvação para a gente ficar dando ouvidos ao diabo por qualquer prato de lentilha? Porque é isso que é, irmãos. Não importa. Sabe, eu já vi vários filmes, né, baseados em biografias, como a de Steve Jobs. Teve um mais recente que conta a biografia desse aí, dono do Facebook, né, não sei o que, Zuckerberg, né? Jovens que, assim, que não eram de famílias abastadas, tiveram ideias, né, e ficaram ricos. O próprio Bill Gates também, né, no caso de Steve Jobs, a Apple, no caso do Bill Gates, a Microsoft, no caso desse Zuckerberg, esses aplicativos e programas como o Facebook e outros. Ô, irmão, e aí? Legal. Ganhou muito dinheiro. E aí? Steve Jobs, por exemplo, já morreu. Você já viu o discurso que ele fez, né? A carta que ele deixou quando ele morreu? Devia ler. E olha que ele nem crente era. 55,6, se eu não me engano, bilhões de dólares foi o que ele deixou só de dinheiro. Traga isso para real. 200, quase 300 bilhões de reais. E aí? Está morto. Onde você acha que ele está agora? Foi ele é o precursor de todo smartphone. Toda vez que você abre seu smartphone, pode ter certeza que ele teve um papel. Foi ele que teve essa ideia de juntar computador com celular. E aí surgiu o iPhone, que deu origem a todo tipo de smartphone que a gente tem. Acabou. Foi um milionário com o que ele fez. Mas e aí? Vamos, preste atenção, não é só dinheiro. Toda vez que você deixa de ajudar alguém, toda vez que você não contribui para o avanço do reino de Deus, você está sendo Ananias e Safira. Eu nunca vi aqui esse gasofilácio desde lá, porque ele tem uns 10 anos. Ele era de outra cor, ele era clarinho. Eu acho que ele era mais ou menos parecido com essa cor. Só que o outro púlpito era dessa tonalidade, aí eu tenho uns irmãos do CAC que cobriram. Nunca vi esse gasofilácio assim, cheio de pastor. Nunca vi alguém que contou os dízimos de oferta. Pastor, preocupado. É meu dinheiro. Vai me roubar. Nunca teve assim uma doação dessa. Por quê? A gente não é universal não, a gente não faz essas coisas. Não é não? Mas estou falando que foi Barnabé que fez aqui. Não é essas falsas igrejas da teologia da prosperidade, não. Aqui a gente está falando de uma verdadeira igreja. Cuidado, irmãos. Porque o apego às coisas materiais é uma raiz maligna que vai crescendo, 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 crescendo. Quando você vê, você deixou de ver. Você se tornou cego espiritualmente. Então, é importante que a gente se analise hoje.
nessa narrativa que a gente ouviu tanto, né? A gente teve a oportunidade de refletir bastante sobre esse texto, inclusive à luz de outros textos da Bíblia. Como é que a gente está, a nossa realidade espiritual? Porque eu já disse uma vez, eu vou até fechar a Bíblia para alguns irmãos ficarem mais à vontade, né? E o horário já está avançado. Irmãos, o que Ananias e Safira fizeram aqui é gravíssimo, eles foram mortos. Mas eles ainda trouxeram alguma coisa que a maioria de nós nunca pensou em trazer. Alguém que já pensou em vender alguma coisa valiosa e trazer para a obra de Deus? Sabe, irmãos, eu acho interessante falar sobre isso. Perdoe se demorar aqui 3, 4 minutos. Mas é muito interessante a gente falar sobre isso. Porque a humanidade em geral, e também os religiosos, como aqueles que fazem parte da humanidade, sempre tem essa inclinação de caminhar entre extremos. Então a gente tem a teologia da prosperidade, que é aqueles que dão bastante soma de dinheiro, acreditando que Deus vai dar muito mais em troca. Então eles dão muito dinheiro, achando que estão fazendo um tipo de negócio com Deus. E do outro lado a gente tem aqueles que não dão nada, ou quase nada. E aí? Quem está certo? Nenhum dos dois. A gente tem que dar e tem que ser generoso e tem que ser pela motivação certa. Toda oferta, todo dízimo, toda ajuda que a gente dá ao semelhante, que a Bíblia chama de esmola, né? Eu tenho que explicar porque esmola para a gente aqui no Ocidente é outra coisa. Lá é qualquer ajuda que você dá ao seu irmão, chama de esmola na Bíblia. Você pode dar uma soma alta, né? Mas é esmola. Tudo isso que você faz, você não faz baseado no fato futuro, você faz baseado no fato passado. Deus é bom. Deus foi bom comigo, Ele é bom comigo hoje, Ele vai continuar sendo bom. Mas toda oferta, tudo que a gente oferece ao reino de Deus, não é baseado naquilo que a gente supostamente vai receber lá na frente. Não. É daqueles que têm convicção que já receberam mais do que o suficiente. Foi isso que motivou Barnabé. Barnabé está dizendo, eu estou fazendo parte do reino de Deus agora. Deus está me chamando para uma nova etapa da minha vida. Eu não preciso mais desse campo. Essa é a motivação. Mas a realidade que a gente vê nas verdadeiras igrejas é uma falta absurda de dinheiro, de valores a serem dados para a pregação do verdadeiro evangelho. E aí a gente vê, por outro lado, pessoas criando estratégias de negociação para ganhar algum dinheiro. Isso também não pode. Eu não vou deixar de fazer o que é certo porque as pessoas estão fazendo o que é errado. Mas é preciso que vocês entendam que falta de generosidade é uma grande evidência de que talvez a gente não seja tão cristão quanto a gente pensa. Talvez a gente nem seja cristão como a gente pensa. Todo cristão é generoso. Ele não dá por obrigação nem por necessidade, ele dá por alegria. Quando o apóstolo Paulo está falando de evangelismo, ele diz, olha, como vão ouvir? Como vão clamar se não conhecerem? Como conhecerão se não pregarem para eles? Como pregarão se não forem? Paulo está falando do quê de enviados? Você acha que Paulo está falando de quê? De uma catapulta? Você bota o pastor, o missionário, sei lá o nome que você dá, e tchá! Envia! É quase que no circo, né, tinha aquele canhão humano, né? Envia! Não, irmãos, é a contribuição. Vamos evangelizar! É mesmo. Ele não está nem cuidando da igreja. Você quer levar o que a gente tem aqui dentro para lá fora? O quê? Falta de generosidade? Mau testemunho? O que mais que você quer levar lá para fora? Se a gente não está sendo crente aqui dentro,
E teve gente que ainda disse, é fácil ser crente na igreja, né? É mesmo? Pergunte a Ananias e Safira se é fácil ser crente na igreja. Eles tentaram. E o que aconteceu com eles? Morreram. Não é, irmãos? Na igreja é muito mais difícil ser crente do que no mundo. Porque o mundo não tem referência. O mundo olha para você, vê você com a Bíblia, pronto, você é crente. Mandou alguma mensagem, você deu amém em vez de ok. Você deu aleluia, glória a Deus, pronto, já pensa que você é crente. Mas você vem para a igreja, ouve uma pregação dessa. Às vezes o pastor faz uma exortação. Aí você vê se você é crente de verdade ou não. Mas é isso, irmãos, a nossa função. Levar o evangelho aos 4 cantos do mundo. Mas tem que começar aqui dentro. Porque é o que a gente tem aqui dentro que a gente leva lá fora. Como foi que Pedro olhou para o paralítico? Eu não tenho nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Você tem alguma coisa para dar? Você tem o Espírito Santo? Para que você possa mostrar para o mundo amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. Você tem esse Espírito para que o mundo veja isso em você? Se a gente não tem, irmão, como é que a gente vai evangelizar? E entenda, evangelismo não é opcional, é obrigatório. Mas não pode ser feito de qualquer forma. A gente tem que se aprumar para que a gente possa ser enviado. Então que o Senhor nos ajude a refletir à luz dessa palavra tão séria que é a Ananias e Safira. Porque ela está sendo dita justamente logo depois de uma pessoa que vai se tornar companheiro do apóstolo Paulo na primeira viagem missionária, Barnabé. Então que o Senhor nos ajude a uma reflexão, para que a gente não venha caminhar entre os extremos do erro, mas andando pelo caminho apertado que vem logo depois da porta estreita, sabendo que é esse, por mais apertado que seja, incômodo em muitos momentos, que nos leva à salvação. Obrigado, Senhor, por esse momento, onde a Tua verdade, Senhor, brilha, mas ao mesmo tempo, Senhor, ela dói. Toda mudança, Senhor, em direção à santificação é dolorosa, pois nós precisamos cortar vários aspectos da nossa vida. Muitos desses estão tão impregnados que ao arrancá-los saem um pedaço do nosso corpo junto. É assim que sentimos. Mas não nos deixa retroceder, Senhor, nem olhar para trás. E muito menos, Senhor, tentar enganar o Espírito Santo com uma santificação fraudulenta. Mas nos ajuda, Senhor Jesus, nesse processo tão maravilhoso, que é sermos santos como o Senhor, nosso Deus, é santo. Ó Senhor Jesus, nos ajuda nessa compreensão de que a santidade inevitavelmente nos levará à felicidade e não o contrário. Como já disse um irmão nosso do passado, se o pecado tem nos gerado tanta tristeza, vamos tentar mudar. Vamos agora buscar a santidade para que ela nos propicie alegria. Ajuda-nos, Senhor, nessa mudança de direção, nessa correção de rota tão necessária em muitos que já são verdadeiros cristãos, mas em algum momento se distraíram, se desviaram. Não nos deixa nos afastar muito, Senhor, nem pouco. Nos conduz sempre perto de Ti, Senhor Jesus. O Senhor que, sendo rico, abriu mão de tudo para nos salvar. Esse é o exemplo de generosidade que devemos seguir. Nos ajuda, Senhor, para que a Tua palavra entre
pelos nossos ouvidos e encontre nos nossos corações um solo fértil. E ela cresça e dê fruto. Ó Deus, que seja assim na minha vida e na vida de cada irmão aqui nessa noite. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Saúde-se com um cumprimento santo e vá para casa refletindo onde você está na caminhada da fé. Que Deus abençoe vocês. Amém.